Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um encontro aqui do ciclo de debate sem antiguidade. Hoje à noite com lançamento de livros. Hoje a gente vai ter aqui com a gente o professor Brian Kibuka. O professor Brian é professor de História Antiga e Medieval aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele é doutorando em História Social na Universidade Federal Fluminense, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, mas também tem uma outra formação em Letras Clássicas, né? Também tem um mestrado em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi graduando também em Letras Clássicas, né? Português e Grego Clássico pela Federal do Rio de Janeiro, também tem uma formação em Teologia, então uma formação bem ampla aqui do professor Brian, né? Além disso, ele participa de vários grupos de pesquisa, né? Entre eles, ele é um companheiro aqui do SEMAC, né? Então é um prazer enorme ter ele aqui com a gente, e ele, nessas áreas, né, que ele trabalha, que ele tem essa formação, ele tem algumas publicações, ele tem publicação sobre teatro grego, tem um livro sobre Eurípides, tem também publicações sobre a Bíblia hebraica, e hoje ele vai falar para a gente desse livro novo que ele está trazendo. Esqueci de falar, tem publicação de poesias também, né? Temos também um poeta como companheiro, e hoje ele vai falar para a gente sobre esse livro novo que ele acabou de lançar, que está saindo do forno, né? Esse livro sobre as epidemias da antiguidade. Bem-vindo, Brian, é um prazer ter você aqui com a gente, então passo a palavra para o Brian. Obrigado, doutora Marina, muito obrigado pelo convite, quero dar uma boa noite a todos e todas, e também dizer da minha satisfação de poder, no SEMAC, essa aqui é a casa que também me acolhe, poder participar, lançando o livro que a gente fez com muito respeito a esse tempo pandêmico, esse tempo de pandemia tão difícil, tão complicado. Era importante dizer, como historiador da antiguidade, que a antiguidade também ajuda na compreensão de como a humanidade lida com as doenças, ou deve lidar com as doenças. Portanto, agradeço pelo espaço aberto, agradeço a equipe que está dando suporte, Daniel, Yuri, e a todos e todas que estão inscritos nessa grande jornada, que eu tenho uma honra muito grande de participar. E nós queremos, a partir dessa experiência desse livro, Epidemias da Antiguidade, que está sendo lançado hoje, nós queremos aproveitar para falar de uma abordagem de doenças que envolve uma documentação um pouco complicada, porque não é tão difícil encontrar textos que falem de doenças no período romano, na República, na Roma Imperial, ou então até na Grécia. É muito famosa a passagem de Tucídides que fala da peste de Atenas. Mas é muito difícil encontrarmos uma abordagem que trabalhe a questão da doença, né, entre os antigos hebreus, no antigo Israel, em particular porque a documentação do antigo Israel, uma documentação que, por causa da sua natureza religiosa, ela é difícil de ser lida, porque estão amalgamados nesse documento aspectos da religião, aspectos da própria experiência humana com as enfermidades, aspectos que são provenientes da cultura do Antigo Oriente Próximo. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui nessa nossa fala, nessa nossa conversa, é tentar enquadrar primeiro o que é Antigo Israel, falar um pouco do Antigo Israel, o que Antigo Israel de fato significa, periodizar, mostrar a documentação que nós queremos abordar, onde ela se encaixa no escopo da documentação literária do Antigo Israel, que é majoritariamente a Bíblia hebraica, e depois falarmos de 2 episódios epidêmicos que são mencionados no mesmo livro, o livro de Samuel. É o livro que tem, de fato, inédito isso nos textos, porque é um livro que faz alusão à historicidade de 2 epidemias, que não são bem históricas, no sentido de que tivesse uma epidemia, que pode ser de fato identificada e assim por diante, mas no campo das imagens das representações das doenças, obviamente, nesses textos, nessa tradição deuteronomista, onde está o livro de Samuel, nós temos um autor, ou um conjunto de autores, ou um redator, isso a gente vai falar depois, que se preocupa em falar da doença, falar de como
as doenças atingem um determinado grupo mais numeroso e como isso gera impactos, e esses impactos como podem ser sentidos. E é bem interessante perceber que nós temos observações, inclusive científicas, que podem ser feitas a partir de um texto cuja pretensão é uma pretensão claramente religiosa. Então, eu vou começar a apresentar aqui os meus slides, e eu vou intercalar, eventualmente, os slides que eu vou apresentar com o texto, com algumas imagens e o próprio texto da Bíblia Hebraica. Bom, então, o título é O Livro de Samuel e as Epidemias. Esse é o assunto que trataremos. E, basicamente, o que nós queremos falar é sobre o Antigo Israel. E localizar, primeiro, o que é o Antigo Israel. Se a gente pensar no Antigo Israel apenas geograficamente, não é possível, porque nós não temos fronteiras, uma perspectiva de uma unidade populacional. O Antigo Israel é um problema grave na pesquisa. Nós temos o nome, nós temos tradições que remontam a um grupamento humano que era conhecido pelo nome de Israel, mas é muito difícil saber das origens desse grupo, muito para além do que está registrado na sua literatura. A literatura é bem clara, ela faz uma organização bem fácil de compreender. O Antigo Israel começou com um período patriarcal, marcado por Abraão, Isaac e Jacó, e depois disso vem 12 filhos de Jacó, que formariam, hipoteticamente, 12 tribos. Essas 12 tribos são deslocadas para o Egito, então nós já estamos no século XV a.C., e no século XV a.C. nós temos um deslocamento desse grupamento populacional para o Egito, e aí já começa o primeiro problema, porque pode ser século XIX, pode ser século XVIII, pode ser século XVII, ou pode não ter acontecido. Mas no registro do texto há um período em que há um deslocamento para o Egito, e há uma mudança de dinastia no Egito. Então, um faraó que acolhe o povo de Israel, depois se torna um faraó, uma dinastia que rejeita o povo de Israel. O povo de Israel, portanto, foge da escravidão pesada que foi imposta a esse povo, e eles se deslocam para o deserto e depois para Canaã. Essa fase do povo no deserto, que é uma fase que, na tradição, dura 40 anos, mas não são 40 anos, porque 40 anos é o tempo de uma geração. Então, geralmente, quando se fala de 40 anos, está falando de uma geração, é um número simbólico para representar a passagem do tempo de um pai para o tempo de um filho. Logo, nós temos um período que é identificado como o período de uma geração. O período de escravidão no Egito é identificado como 400 anos, ou seja, um período de 10 gerações, mas são todos números simbólicos, isso não pode ser comprovado de forma muito precisa, mas depois eles conquistam, há uma narrativa de conquista de Canaã, do território de Canaã, que era ocupado, e eles vão e conquistam a cidade de Canaã, e passam as 12 tribos de Israel a lotear o território, um território para cada uma de 11 tribos, e a 12ª tribo seria uma tribo dedicada ao sacerdócio para a divindade nacional de Israel, que é Yahvé. Esse período em que nós temos tribos que estão no território e estão sob o governo direto de Yahvé, mas com um governo temporário de autoridades que são, ao mesmo tempo, religiosas e também de guerra, em momentos de conflito contra os filisteus, que já aparecem na história nessa época. É o período chamado período dos juízes. Depois disso, há uma mudança política em Israel, pelo menos na narrativa tradicional, em que eles passam dessas lideranças temporárias, eventualmente levantadas para períodos de guerra, para um período monárquico. E esse período monárquico é chamado de monarquia de Israel. No primeiro momento, uma monarquia das 12 tribos unidas, num estado maior, que é o Estado de Israel, e depois é uma ruptura entre 10 tribos do norte, que formam Israel, e 2 tribos do sul, que formam o Reino de Judá. Reino do norte, Israel, Reino do sul, Judá. Esse período, nós já passamos o século IX, já estamos no século VIII. E dura pouco tempo o Reino de Israel, porque a presença, a influência é muito grande do jogo geopolítico dos povos do Antigo Oriente Próximo. Logo, com a Síria, a política expansionista da Síria,
o reino de Israel acaba se desfazendo. O reino do norte perde sua autonomia, e isso nós já estamos em 722, por volta de 722 a.C. A partir daqui, nós conseguimos uma datação um pouco mais precisa, porque nós temos como conferir aquilo que está na Bíblia hebraica com uma evidência material mais abundante, e também temos como conferir o que está na Bíblia hebraica com a literatura que não é a literatura israelita, ou a literatura apenas da religião de Israel, que é composta, a Bíblia hebraica que é composta, na Bíblia hebraica, que é bem posterior, é composta de 24 livros na Bíblia hebraica, mas se nós contarmos nas Bíblias católicas ou protestantes, são 39 livros. Então, esse período em que Israel se desfaz é um período que Judá continua com autonomia, e depois com a Babilônia, especialmente no período de Nabucodonosor, a Babilônia, com sua política expansionista, acaba deslocando a população de Judá para a própria Babilônia, que é o período conhecido como exílio, o exílio de Judá. Esse exílio de Judá, que dura por volta de 70 anos, ele termina com um período persa em que há uma autorização dos persas para que eles reocupem o território. E aí nós temos um período conhecido como período de Yehud, porque Yehud é o nome que se dá para a província de Judá na literatura persa. Esse período de Yehud é um período que dura o tempo em que os persas têm autonomia administrativa, autonomia política, porque depois, com as guerras dos persas contra os gregos, especialmente a Liga de Gregos e os macedônios, com Alexandre o Grande, os persas acabam sendo vencidos, e aí vem um domínio grego sobre esse território, que é o território de Judá. E é interessante saber que a gente tem um vocabulário específico da área para falar do período pré-exílico e pós-exílico. Antes do exílio, judaítas. Depois do exílio, judeus. Antes do exílio, israelitas. Depois da destruição de Israel, não tem mais israelitas, porque eles desaparecem. Aí são os samaritanos, ou aqueles que habitam em Samaria, que são os descendentes com mistura étnica dos remanescentes do antigo Israel. O fato é que o período grego é um período muito pouco documentado. Nós temos poucas informações, até que, com a ascensão dos diádocos, particularmente com os Ptolomeus e depois com os Seleucidas, nessa ordem, que acabam dominando a Palestina e particularmente Judá, reaparece uma literatura abundante por causa da guerra de guerrilha feita pelos macabeus contra os Seleucidas, particularmente contra Antíoco IV, conhecido como Epífanes. Então, já nessa época, nós já chegamos no século II, a documentação ou a literatura hebraica, em língua hebraica, ela foi produzida nesse período entre o exílio da Babilônia, ela foi produzida de forma final entre o exílio da Babilônia e o período de uma certa autonomia por causa da vitória dos judeus contra os Seleucidas. É uma literatura, portanto, que ela foi construída num espaço, produzida literariamente, num espaço de 350, 400, 500 anos, dependendo do corpus literário. Dentre os corpos literários, qual é o corpus que nós escolhemos. Mas se pensarmos nas origens das tradições, as origens das tradições são muito mais remotas. Então, nós tínhamos tradições orais escritas esparsas, que no período do exílio foram compiladas e organizadas. O livro que nós vamos trabalhar aqui é o livro que faz parte desse processo de redação das memórias do povo de Israel, particularmente das memórias da monarquia. Essas memórias da monarquia, que estão na Bíblia hebraica, estão presentes, essas memórias, numa tradição legalista, uma tradição vinculada muito ao movimento profético, que é um movimento importante para a afirmação dos valores conservadores da religião de Israel. Essa tradição é conhecida como tradição deuteronomista. Os livros históricos, eles são livros que têm uma teologia dessa tradição deuteronomista. E o nome tradição deuteronomista é porque tem vinculação com um livro da Bíblia hebraica chamado Deuteronômio. Um livro que tem um recorte que a gente chama de retribuição imanente. Ou seja, a ideia de que o homem que faz o bem diante da divindade receberá prosperidade, o homem que faz o mal diante da divindade será punido. Então, os livros da história que nós vamos ler
são livros que têm esse recorte temático, em que as pestilências são relacionadas à punição divina, já que a maneira de Deus punir é não dando prosperidade na terra, é uma delas, não permitindo que as pessoas tenham filhos, é uma segunda delas, sendo alvo de ataques de povos estrangeiros, é uma terceira forma, tendo a terra sendo varrida por pestilências, é a quarta forma. Nós podemos elencar essas 4 formas fundamentais de punição divina. Logo, nós temos que ler essa literatura de maneira bem crítica, já que ela tem elementos, de fato, da experiência dos antigos israelitas com as enfermidades, porém, essa experiência é subscrita, ela subjaz num aspecto mais à margem, que é o aspecto da compreensão divina de mundo, que é compartilhada pelos antigos israelitas, pelo antigo Israel. Então, quando nós falamos de Samuel, nós, na verdade, estamos falando de um conjunto de livros, Samuel, Reis e Reis, nas Bíblias em português, mas que formava Samuel e Reis um único livro, e esse livro conta a história da monarquia de Israel desde o seu início, antes mesmo de Davi, porque Davi é o rei mais importante dessa tradição. Mas antes mesmo de Davi ser mencionado, há uma história de transição do período dos juízes para o período da monarquia, em que Davi é apenas o segundo rei, mas é o mais importante rei. E essa narrativa que utiliza Davi como personagem fundamental é uma narrativa que vai começar a ser construída quando há uma transição dos juízes para a monarquia e vai ser perpassada por cada descendente de Davi, até o último descendente de Davi, nós vamos ver Joaquim sendo acolhido pelo rei da Babilônia em exílio, ou seja, deslocado do seu próprio território. Logo, só para dizer, o primeiro rei de Israel, na tradição, o primeiro Meler, que é a palavra hebraica, é o primeiro Meler, e é importante dizer que Meler é a palavra rei em hebraico. Então, nós temos Malká, o verbo reinar, Malkut, o reino, o vocabulário atrelado a isso, mas o primeiro rei que, de fato, tem palácio, tem sacerdócio, tem corpo burocrático, o primeiro rei que, de fato, tem isso é Davi. E isso vai ser depois aprofundado, essas reformas, por Salomão. Mas antes mesmo de Davi, nós temos um outro rei chamado Saul, que, na verdade, parece, na descrição, ele é chamado de rei, mas parece na descrição da Bíblia hebraica, no livro de Samuel, mais uma autoridade, um líder político militar, já que ele, por causa da guerra com os filisteus, organiza o povo para a batalha, sendo tirado lá da sua atividade na pecuária. Então, ele é retirado da pecuária para fazer o embate contra os filisteus, se enquadrando ainda naquela liderança ainda temporária, parecida, semelhante com a liderança dos juízes. O rei que, de fato, organiza um corpo administrativo, burocrático, e estabelece um centro uma capital, um centro de devoção de culto a Yahvé e assim por diante, é Davi, não Saul. Então, nós temos um rei, chamado de rei na tradição, mas um rei de fato. E nós temos essas narrativas que nós vamos apresentar. A primeira delas eu quero mostrar aqui, que é o livro de 1 Samuel 5, 1 a 7, 12, que é nesse período, que é o período ainda da transição dos juízes para o reino de Saul. Então, nós temos uma narrativa de pestilência mais remota, e uma segunda narrativa, que é 2 Samuel 24, 13 a 15, que já é no período da monarquia davídica. É importante dizer que são esses dois textos, os textos que falam de forma mais clara sobre uma epidemia, sobre uma doença que mata muita gente. No caso, não temos o número da primeira doença não temos o nome das doenças, mas não temos o número das vítimas fatais, dos mortos na primeira enfermidade, em 1 Samuel 5:1 a 7:12. Mas temos no segundo documento, 2 Samuel 24, 13 a 15, nós temos a alusão a 70 mil pessoas, mais um número simbólico, já que 7, essa tradição indica a perfeição, e é por causa das origens agrárias de Israel, eles seguem o calendário lunar é formado por 7 dias, de uma lua a outra,
Então, eles usam um número multiplicador que é 10. Esse número indica poder, indica força, indica completude, são 10 dedos na mão, por isso são 10 mandamentos. 7 vezes 10 mil dá um número incontável de pessoas, no caso 70 mil. É para dizer 70 mil, que é um número de pessoas muito maior do que se pode contar. Então, não tinha lá uma estatística, um censo, para fazer a contagem dos mortos e dos doentes por essa epidemia. E é interessante dizer sobre contagem, sobre censo, porque segundo Samuel, capítulo 24, 13 a 15, é a narrativa que diz respeito a Davi fazendo a contagem do povo, Davi fazendo um censo. E a doença, a enfermidade, a pestilência é resultado desse censo, uma vez que Yahvé não se agradou e manda um profeta chamado Gad, a gente vai ver isso daqui a pouco, para avisar para Davi que ele fez errado de contar o povo, ele tem que escolher entre três, tem a tradição do gêmeo, que dá 3 pedidos, ele tem que escolher entre 3 punições, qual punição ele quer, e entre as punições que ele podia escolher, ele escolhe a punição do povo ser ferido por uma pestilência, e aí morrem aquelas milhares de pessoas que eu acabei de dizer. Deixa eu dar um passo atrás, apenas para tentar, na verdade, enquadrar essa narrativa, apresentando algumas imagens. Eu vou parar de apresentar meus slides, vou apresentar agora algumas imagens, rapidamente, só para vocês terem a indicação dessas coisas que eu disse. A indicação geográfica. Então, deixa-me colocar aqui na tela a janela com os mapas. Então, eu quero começar com o mapa do que a gente chama de Fértil Crescente, o Antigo Oriente Próximo. Então, nessa região em que você tem uma comunicação muito antiga, um contato entre esses povos muito antigo, nós temos, onde está aqui a mãozinha, nós temos Canaã nessa região e aqui que o antigo Israel fica situado, ou seja, no meio do caminho entre o Egito e o Levante. Logo, fica ali numa rota importante de acesso da Mesopotâmia para o Egito, do Egito para a Mesopotâmia. Por isso que se torna alvo fácil de invasões e se torna depois um território sob domínio dos assírios primeiro e depois dos babilônios. Mostrando um outro mapa ainda, só um instante, para mostrar, portanto, agora a configuração. Só um instante que eu vou abrir o mapa e já vou mostrar para vocês. A configuração dessas 12 tribos depois do período de conquista, em que forma o período dos juízes. Então, nós temos essas 12 tribos instaladas, em que no sul está Benjamim e Judá, e no restante do território que há são as outras 10 tribos. Então, eu vou mostrar um mapa com a distribuição tribal do antigo Israel. Isso tudo é para indicar as localidades e ajudar a compreender os textos que eu lerei em seguida. Então, nós temos aqui as tribos: Simeão, Judá, Dan, Manassés, Gade, Ruben. Então, tudo que está aqui colorido em verde, em roxo, em amarelo, em rosa, são tribos de Israel. E essas tribos estão cercadas. Aqui nessa região do mar, são as chamadas 5 cidades, as cidades dos filisteus. As cidades são Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom, Gate. Então, são cidades de domínio estrangeiro. Não vai dar tempo de falar como esse domínio se estabeleceu nessa localidade. Nós temos, no Oriente, de Judá, Moabe e Edom, Amon, na região central, e o território de Aram, onde depois disso é deserto. Então, é um território cercado por mar e por adversários por todos os lados. E as planícies férteis são ocupadas por estrangeiros, o que Israel, na verdade, ocupa são esses territórios protegidos, além de uma cadeia de montanhas, dando, assim, uma proteção natural para o território. Mas, ao mesmo tempo, é um território interessante para ser invadido, por exemplo, pelos filisteus, que são povos que vivem à beira-mar e que, tendo acesso e domínio às cidades que são cidades israelitas, também terão acesso, assim, às rotas comerciais e facilitará muito a possibilidade de circulação, não só de suas mercadorias, mas também do estabelecimento de postos para escoar a sua produção
agrícola, já que são regiões agrícolas, essas regiões dos próprios filisteus. Voltando agora eu quero mostrar o texto e fazer a leitura do texto. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou ler o texto em português, mas vou consultar as fontes também em hebraico. E assim eu vou poder destacar um certo vocabulário interessante para a nossa leitura da epidemia. Eu vou passar o resto da nossa fala falando do texto hebraico. Se der tempo, eu ainda vou mostrar alguns paralelos interessantes para elucidar esse texto. Bom, basicamente, o que nós vamos ler a partir de agora é, na verdade, o texto da primeira fonte, que é 1 Samuel, capítulo 5, 1 a 7, 12. E nós vamos tentar ler esse texto com uma perspectiva em que, por trás das temáticas religiosas, consigamos enxergar questões que são questões da observação de como esses homens e mulheres reagem às doenças, como eles são impactados por processos que são processos endêmicos, epidêmicos. Aqui, no caso, é um processo epidêmico. Nós temos um motivo religioso, porque os filisteus, a palavra que é utilizada para filisteu aqui é a palavra filistim, que na verdade é uma palavra de origem interessante, porque ela vai ser utilizada na Bíblia hebraica como um termo que vai ser traduzido para o português, mas se a gente for tentar entender a origem dessa palavra, é uma origem que é etiológica. E aí nós poderemos falar de várias histórias que estão presentes na Bíblia hebraica, a história de Golias, a história relacionada à própria ocupação na beira-mar, a ideia de um povo que ocupa um determinado flanco. Ou seja, é uma palavra que guarda os seus mistérios e que, de fato, mostra que é um grupamento humano que é identificado como um grupo étnico diferente dos israelitas. Eles são, de fato, etnicamente diferentes, mas que estão em conflito porque eles têm não apenas etnicamente são diferentes, mas não apenas linguisticamente são diferentes, mas eles têm uma disposição beligerante. O termo evoca essa disposição beligerante. Então, o texto começa com uma afirmação de uma tomada de uma arca, a arca divina, ou seja, uma ação militar em que um objeto, um artefato, um tecido religiosamente importante para os israelitas é saqueado pelos filisteus. E esse saque é feito de um lugar para outro, de Ebenezer para Asdod. A Bíblia hebraica é um texto que tem informações muito condensadas, mas é importante dizer que Ebenezer não é um lugar qualquer. A palavra Ebenezer, que aqui está, né, essa palavra, ela, na verdade, evoca um marco territorial importante para Israel, que indica a capacidade que eles tiveram de conquistar a terra e chegar até um determinado ponto. A palavra Eben, em hebraico, significa pedra, e Ezer significa ajuda. Então, aqui é a pedra da ajuda, é um marco espacial que é feito como um santuário para a divindade, e nesse marco espacial se identifica até onde Deus ajudou o povo. Inclusive, quando se dá a explicação para esse nome etiológico, o texto bíblico fala, Ebenezer, até aqui nos ajudou Yahvé. Ou seja, até ali Yahvé ajudou. Quando a arca divina sai de Ebenezer e vai para Asdod, é como se tivesse ido o Deus que ajuda Israel, tivesse saído da terra e ido para um território estrangeiro. Provavelmente é esse o sentido religioso da narrativa. A afirmação de que há um deslocamento do auxílio divino da terra dos israelitas para a terra dos estrangeiros filisteus. Claro que essa noção vai ser, na verdade, utilizada como um embreador para a afirmação de como uma doença atinge um determinado território. E nós vamos perceber nessa afirmação que o texto tem um enquadramento, ele tem uma moldura que mostra Yahvé em ação contra a divindade filisteia. Logo, nós vamos ver no segmento do texto que os filisteus tomam a arca de Deus e colocam junto da casa de Dagon, tendo assim duas divindades protetoras, Dagon e Yahvé. Esse é o objetivo de levar a arca. E o que vai acontecer é que quando eles se levantam no dia seguinte, Dagon está caído com o rosto em terra, e no dia seguinte,
de madrugada, quando eles se levantam, Dagon está de bruços com a cabeça e as mãos cortadas, indicando, assim, a presença perniciosa de Yahvé no território filisteu. E isso é identificado com uma tradição religiosa que mostra no embate entre Dagon e Yahvé, no meio da noite, no meio da madrugada, num UFC divino, cortando as mãos e cortando a cabeça da divindade filisteia. Isso é um sinal que visa esclarecer ou identificar de forma mais precisa o que acontecerá com os próprios filisteus. É importante dizer que a palavra hebraica para praga é a palavra golpe, não é a palavra praga. A palavra praga aparece em grego, na tradução grega da Bíblia hebraica, mas na Bíblia hebraica é golpe. Então, o golpe de Yahvé quebra a mão de Dagon. O golpe de Yahvé quebra outra mão de Dagon. O golpe de Yahvé corta a cabeça de Dagon. E esse golpe, quando atingir o corpo, a carne dos filisteus, provocará feridas. Então, os sacerdotes de Dagon não pisam no limiar de Asdod até o dia de hoje, diz o texto, indicando assim que o autor desse texto está fazendo alusão a esse tempo dessa narrativa como um tempo bem remoto. Isso é uma pista de que esse texto é um texto que utiliza tradições mais remotas num período posterior. Eu estou dizendo que esse período provavelmente é o exílio, e o que vai acontecer é que a mão de Yahvé vai castigar os de Asdod, e eles vão ser feridos com tumores. E a palavra para tumor, a palavra que é ofel, essa palavra ofel é um tumor ou um inchaço, indicando com essa palavra que essas feridas são golpes dados por Yahvé que geram ou feridas ou inchaços. Bom, continuando o texto, nós estamos em Asdod ainda. Os homens de Asdod percebem que a mão de Yahvé dura sobre Dagon. Então, a palavra mão é a palavra Yad. Essa palavra Yad é uma palavra que geralmente ela é construída no plural. Via de regra, ela é construída no plural. Geralmente é no dual, porque nós temos duas mãos. Mas o texto faz questão de dizer Yadô. Yadô é a palavra Yad com sufixo de terceira pessoa. Então, em vez de aparecer as mãos de Yahvé, aparece a mão, para dizer que ele é tão forte que ele não precisa usar as duas mãos para ferir os filisteus. Ele faz isso com uma mão só, direcionando o peso da sua mão sobre o corpo dos filisteus. Isso lembra muito, eu que estudo Grécia Antiga, isso lembra muito a tradição que se constrói em torno de Apolo, o flecheiro infalível, que aparece no início da Ilíada, como aquele que lança flechas, e essas flechas tocando na carne faz com que os homens que estão à beira ali em Troia, os aqueus, estejam caindo numa pestilência, um por um. E essa pestilência, ela atinge animais, lá a pestilência de Homero atinge animais, depois os homens. Essa aqui atinge a cidade de Asdod, por meio da arca, depois eles vão para Gate, outra cidade filisteia, e depois vão levando de Gate, acontece a mesma coisa, os homens ficam feridos, e depois de Gate eles levam para Ecrom, a terceira cidade. Ou seja, estão procurando uma casa para a divindade, para ver se alguma casa que eles forneçam para a divindade agrada. E cada cidade que eles levam, das 5 cidades dos filisteus, eles levam para 3 cidades, e nessas 3 cidades as pessoas ficam doentes. E essa doença é sempre caracterizada por esses tumores ou esses inchaços. Inchaços que não são identificados, os locais dos inchaços. Mas é uma discussão exegética, interessante, que a gente podia fazer, mas não dá tempo, para indicar, talvez, a localidade desses inchaços. Se é na virilha, se é no ânus, se é um gânglio em algum outro lugar do corpo, se é ferida mesmo ou se é só inchaço. Há uma discussão em torno disso. Mas que isso vai ficar elucidado de forma pelo menos parcial quando observarmos essa narrativa, que os filisteus enviam mensageiros e dizem que devem devolver a arca do Deus de Israel para não serem mortos, porque a mão de Deus castigara duramente até ali. A palavra, o termo para mão continua sendo o termo singular, o nome para divindade não é Yahvé, então na boca do estrangeiro Yahvé se transforma em
Ha-Elohim, que é um nome genérico para a divindade. O nome El é o nome que em cananita é Al, é um nome genérico para a divindade, ou seja, eles falam não mais de Yahvé, mostrando um certo respeito ao nome divino, não pronunciando esse nome, dizendo que essa divindade poderosa, porque o nome de Yahvé está, a alusão indireta à divindade, é uma alusão no plural, El plural, Eloá, El singular, Eloá singular, Elohim plural. Então, nós temos o nome plural para indicar o plural de majestade, ou seja, é uma divindade poderosa. Essa divindade poderosa está ali, Sham, em hebraico. E o verbo que está presente aqui é o verbo kavad, que é o verbo ser honrado, mas que aqui ele é ser pesado. Então, há um jogo de palavras aqui entre cortar e honrar. Então, Yahvé é respeitado porque ele corta, ele é perigoso. Então, temos um substrato religioso interessante nesse texto. Porém, na parte da descrição religiosa que importa, 7 meses esteve a arca com os filisteus, mais um número simbólico, são 70 mil que morrem, 7 meses que fica a arca, são números simbólicos para indicar um tempo duradouro, um tempo significativo, e eles vão consultar sacerdotes e adivinhos. A palavra para sacerdotes e adivinhos, que é utilizada aqui, é a palavra kohen, para sacerdote, e o adivinho que aparece aqui é uma palavra interessante, porque kohen é a palavra usada para sacerdote no geral e para os sacerdotes da divindade israelita. Mas a palavra que aparece aqui como adivinhadores está mais vinculada à função, que é a função de ser prognosticador, de identificar os eventos futuros. Então, eles chamam as pessoas que cuidam da religião e as pessoas que cuidam da vida prática, da vida cotidiana. Logo, na hora que as pessoas ficam doentes, os filisteus chamam os especialistas e perguntam para os especialistas o que deve ser feito com aquele elemento, que é a arca, que é um elemento contagiante. Então, por trás das questões religiosas, nós temos um elemento contagiante identificável, que é a arca. Onde quer que a arca chegue, as pessoas ficam adoecidas. E mais do que isso, nós temos um conjunto, um grupo de especialistas que fundem em si a função religiosa e a função médica. E esses especialistas são aqueles que são comissionados para dizerem como é que se manuseia um elemento contagiante. Isso não é novo. Isso também aparece na literatura mesopotâmica. Na literatura mesopotâmica há também 2 autoridades que cuidam das enfermidades, uma mais religiosa e uma mais médica, uma que cuida mais dos feitiços, das ações que precisam ser feitas para desfazer um mal que vem da divindade, outro que indica medicamentos e tratamentos para a enfermidade. Logo, nós estamos aqui no mundo cultural do Antigo Oriente Próximo, em que há muita semelhança entre figuras que são figuras religiosas que tratam de doenças na Mesopotâmia, como um todo, e as figuras que tratam de doenças aqui no contexto israelita. Lembremos que essa versão do texto é uma versão israelita. Não há nada documentado da parte dos filisteus sobre esse evento. E aí diz o texto que eles não devem enviar a arca vazia, devem devolver esse elemento contagiante e devem mandar uma oferta pela culpa. Ainda estamos no enquadramento religioso. E eles perguntam que oferta devem levar. E aí vem a descrição da oferta: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Bom, a indicação de que tem que ser tumores de ouro e ratos de ouro indica a natureza tanto do efeito no corpo quanto do vetor da enfermidade. Os tumores de ouro, o efeito no corpo dos indivíduos que são acometidos pela doença. Os ratos de ouro, os animais que servem de vetores para a enfermidade. Ou seja, nós estamos aqui, talvez, no campo da Yersinia pestis, né, da peste bubônica. E essa é a hipótese de que seja uma descrição da peste. Mas a pergunta é, nessa época, há identificação de pessoas contagiadas com peste? E aí eu vou fazer um pequeno recorte aqui, vou parar de apresentar o texto que eu estou apresentando para vocês e vou mostrar um slide que ele identifica no Egito. O Egito tem muita influência na cultura israelita. Então, o Egito tem
uma documentação interessante para dizer da presença de ratos no território e da possibilidade desses ratos produzirem enfermidades. Então, deixa-me colocar aqui a imagem. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem mesmo. Coloquei, pronto. Então, vamos lá. Eu vou explicar cada uma dessas imagens para a gente poder compartilhar aqui do que se trata. Bom, essa primeira imagem é uma pintura funerária da tumba tebana em Mena, de Mena. Mena é o nome da pessoa que está nessa tumba. Essa tumba é identificada pelo número 69. Ela fica na necrópole de Sheikh Abd el-Gurna. É uma tumba cuja datação é a 18ª dinastia, portanto, é Novo Reino, é o reino de Tutmose IV e Amenófis III. E nessa tumba, nós temos, entre as várias representações, eu destaquei aqui a presença de um pequeno roedor, provavelmente um rato. Nesse mesmo contexto do Reino Novo do Egito, nós temos esse papiro, interessante papiro, que é um papiro satírico, em que 2 gatos aguardam um rato. Então, esse papiro é por volta de 1500, ele está no Museu Egípcio, lá no Cairo, o que indica não a presença apenas daquilo que a gente costuma identificar nas representações do Egito, de outros tipos, de outras modalidades de roedores. Por exemplo, a gente pode falar, lá no panteão egípcio, nós temos Sekhmet, que é a divindade da doença e da morte, que pode ferir os humanos com a peste. E aí, quando nós vamos escavando para perceber esses contextos animais, foi possível encontrar nos túmulos egípcios algumas esculturas de bronze representando mussaranho e manguço, ou seja, alguns roedores que na mitologia popular egípcia apontam para a divindade solar, sendo o primeiro o animal que indica o aspecto cego da divindade, e o segundo, que tem visão aguçada, o aspecto da visão muito profunda e aguda da divindade. Até pouco tempo que nós tínhamos era isso, e não a ideia da presença de roedores, de ratos, que causam peste no Egito Antigo. Obviamente, a gente precisa continuar estudando, porque quando investigamos aquilo que são os restos materiais do Egito Antigo, a gente pode observar nesses restos materiais algumas coisas interessantes. Por exemplo, primeiro, Rufer, que é importante por causa de uma metodologia para análise médica dos restos dos tecidos moles das múmias. Em 1910, ele encontrou no fígado e no pulmão de uma múmia um bacilo, que era semelhante à bactéria da peste. Mas essa múmia não foi embalsamada, com muito cuidado. E aí, no final das contas, essa evidência acabou se perdendo. Logo, é preciso fazer análise dos vestígios paleopatológicos para, de fato, encontrar a evidência se, de fato, as pessoas no Egito Antigo tinham uma doença, a peste bubônica, como já foi identificada a malária, como já foi identificada a esquistossomose e tantos outros patógenos nos corpos que são analisados desde o começo do século XX, desde o século XX até hoje, especialmente na Itália. É um centro importante de identificação e de análise. A gente pode, mais ainda do que isso, a gente pode perceber que a ideia de uma doença que tem periodicidade, portanto, uma epidemia ou uma endemia, né, a gente pode observar a presença de uma epidemia ou de uma endemia. Deixa eu ver aqui se eu coloco no slide que eu quero. Só um instante, por favor, gente. Eu vou continuar daqui. Pronto. Quando a gente vai analisar doenças infecciosas, a gente tem evidências na documentação literária egípcia. Por exemplo, o papiro cirúrgico Edwin Smith, que é de 1700, mas parece uma cópia de uma versão mais antiga, do Reino Antigo. Você tem encantamentos relacionados com uma peste anual. Portanto, uma peste que atinge anualmente as pessoas e as pessoas vão ficando doentes. E esse texto foi retirado do papiro, né, de um dos encantamentos, e não vai dar tempo aqui de traduzir isso aqui. Eu gostaria de mostrar como isso se traduz. Dá para fazer, mas a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade, porque não é o nosso enfoque.
Nosso foco está em analisar, portanto, essa ideia de 7 meses em que os filisteus estão morrendo com hemorroidas e mandam hemorroidas de ouro, ratos de ouro para cada cidade filisteia. Os roedores são ligados às doenças, os inchaços que parecem bolhas e a disseminação, a mortalidade conectam a epidemia à peste bubônica. Não temos como provar se isso é uma memória da experiência humana com a peste bubônica em Israel, ou na Filístia, ou no próprio Egito. Isso não pode ser recuperado. O que nós temos são representações que se aproximam demais, se aproximam muito, de forma bem interessante, disso que a gente conhece como peste bubônica. O fato é que, quando nós analisamos o texto, essa aqui é a análise do texto, nós vamos perceber que no envio da arca são tomados alguns cuidados, que são cuidados típicos de quando são transportados agentes contagiantes, agentes infectantes. Quando eles vão fazer o transporte, eles vão devolver a arca do Deus de Israel para o seu lugar. A palavra hebraica é linkomor. A ideia é fugir da morte por causa do terror de morte, mesmo mawet, que é uma expressão importante para a religião, o terror de Yahvé, o terror de morte, que é o que Yahvé leva quando ele chega num determinado território, num determinado local. E aí o que vai acontecer é que eles vão colocar a arca num carro, o cofre com os atos de ouro e tumores, vão lacrar vão colocar sobre o animal, vão lacrar essa arca e vão acompanhar o animal subindo até a primeira cidade, que é Bet-Semes, a primeira cidade israelita, de longe. Ou seja, ainda bem que há os especialistas, porque os especialistas mandaram manusear o elemento contagiante com cuidado, de forma tal a impedir que essa arca contagiasse mais gente. Essa arca vai se dirigindo para Bet-Semes, e quando chega em Bet-Semes, já encerrando esse primeiro texto, o segundo texto é mais rápido, o que vai acontecer é que quando chega em Bet-Semes, as pessoas estão fazendo a cega do trigo, vão ver a arca de longe, vão se alegrar, vão oferecer vacas, fazer um grande churrasco diante da arca, vão pegar a arca com a mão, e o que vai acontecer é que eles vão morrer também doentes. Por que eles morrem doentes? Porque aqui, de alguma maneira, o texto entrega. O texto entrega que não se trata de uma doença que atinge apenas filisteus, uma doença cujo recorte é étnico, que é como tentavam analisar o coronavírus no começo. Não atinge brasileiro, que brasileiro é digno de estudo, ele pula no esgoto, não fica doente. Atinge esse povo aí mais fraco, os italianos, os franceses, os ingleses. Aí chegou no Brasil 155, 157, 158 mil mortes. Ou seja, quando você tem agente infectante e infecta seres humanos, onde estiverem seres humanos, eles estão propensos a ficarem doentes. E onde a gente aprende isso? Neste texto, que vai mostrar que eles são feridos, e a explicação é que eles olharam para dentro da arca do Senhor. E são feridos 70 homens, o número 7, de novo, como número simbólico, indicando uma quantidade significativa de homens. Nós vimos 7 meses que as pessoas foram morrendo lá na Filístia, 70 homens que foram mortos porque olharam para dentro da arca. Claro, tiveram contato com o elemento contagiante, com o elemento infectante, ficaram doentes e morreram. E aí eles têm que chamar outros especialistas de outra região. A outra região é a região de Kiriat Jearim, para que essas pessoas possam manusear de forma, como especialistas, manusear de forma adequada esse objeto, esse artefato, que é um artefato contagiante. Logo, o que nós temos aqui é uma evidência de que há um discurso religioso, não nego isso, há um discurso que tem um aspecto lendário, no sentido da lenda que dava Gunkel, um grande pesquisador da crítica da forma da virada do século XIX para o século XX, a ideia de que isso aqui é uma narrativa mitopoética, para usar uma expressão de Paul Ricoeur, mas nessa narrativa mitopoética tem memória do convívio dos seres humanos com os patógenos e dos impactos
e cuidados e grupos especializados para trabalharem quando as pessoas são acometidas por epidemias. Eu não tenho tempo significativo para falar muita coisa mais, mas eu tenho tempo suficiente para dizer o que eu pretendo dizer no último texto, que é um texto que eu vou falar muito pouco, mas o que eu já falei desse texto já ajuda a compreender o que pretendo trazer para vocês e compartilhar. O outro documento que nós analisamos, queremos analisar, é interessante, eu vou destacar ele rapidamente, é 2 Samuel 24, 13. Então, 2 Samuel 24, 13 é uma narrativa de Davi fazendo um censo, e aí a pergunta feita pelo profeta, que fala em nome do divino, é: você quer 7 anos de fome sobre a terra? Você quer fugir 3 meses dos inimigos? Ou quer que haja por 3 dias peste na terra? E aí, Davi escolhe que ele prefere a peste na terra. O que vai acontecer é que vão morrer 70 mil homens de Dan a Berseba. Isso aqui é como falar de norte a sul. Antigamente, quando eu era adolescente e me lembro da primeira eleição presidencial depois da redemocratização, gostavam de colocar nas canções os jingles políticos Oiapoque a Chuí. Dan Berseba é do Oiapoque a Chuí dos antigos israelitas. Dan Berseba é de uma ponta a outra, do norte a sul, as pessoas foram morrendo por causa disso. Eu vou destacar aqui apenas que Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele vai fazer alusão a esse episódio, né? Ele alude a essa pestilência, e é interessante porque quando ele alude a essa pestilência nas antiguidades judaicas, livro 7, 324, 325, 326, ele vai descrever como a doença foi matando pessoas. E quando nós cruzamos Antiguidade Judaica 7, 324 a 326, e cruzamos esse texto com Tucídides 2,49 e 50, que fala da peste de Atenas, as descrições são muito semelhantes, são muito parecidas, porque Joséfo foi influenciado pela narrativa, do vácuo que tem no Antigo Testamento, ele foi influenciado pela narrativa, obviamente, de Tucídides, porque ele já escreve nos moldes da historiografia grega e utiliza Tucídides como referência. Inclusive, o prólogo das antiguidades judaicas parece muito com o prólogo da história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, e isso não é acidental. Isso é porque ele quer escrever um texto para não-judeus usando os elementos formais da historiografia. O fato é que nesse documento que nós falamos por fim, que fala da segunda pestilência, por trás dessa ideia de Davi, que vai indicar que prefere que o povo sofra e morra de doença durante 3 dias, a gente vai observar que não se fala mais muito, quase nada dessa doença. Não se descreve a doença, só fala de quantas pessoas morreram. Quem vai fazer a descrição da doença é Joséfo, de forma a reconstituir essa experiência com a doença usando a história da Guerra do Peloponeso. Última coisa que eu quero dizer é que quando nós analisamos os cemitérios no Reino Antigo do Egito, é possível encontrar, por exemplo, para quem visita o Museu de Turim, o que a gente chama de coprólitos, que são fezes fossilizadas de camundongos nos alimentos armazenados em cemitérios no Reino Antigo do Egito. Foram escavados no século XIX ainda, especialmente em El Jebelém, que fica a 30 quilômetros de Tebas. Então, obviamente, nós estamos perto, talvez, da compreensão da identificação em breve de uma epidemia que possamos identificar o patógeno, identificar quantas pessoas foram atingidas, identificar como ela influenciou as populações dessas localidades, se não no Antigo Israel, porque a documentação material é muito pequena, pelo menos no Antigo Egito. Estamos cada vez mais próximos disso. Muito obrigado a todos e todas pela escuta generosa, e espero que essa fala tenha contribuído para a gente perceber como um documento que é utilizado na religião pode servir, na verdade, como documentação historiográfica para falarmos da história das doenças. Obrigado. Obrigado, doutora Marina.